Olá, bom dia, jovens da Escola Estadual Professora Maria Araújo, tudo bem? Meu nome é Weide Souza, eu sou mediador de leitura da nossa biblioteca, a Biblioteca Nísia Floresta, né? Estou desenvolvendo um trabalho de incentivo à leitura. Assim, a gente já começou o ano com esse trabalho, e mesmo com a pandemia a gente não parou, né? Eu estou sempre enviando sugestões de livros para vocês, às vezes livros, né, grandes, às vezes livros menores, mas que são sugestões para que a nossa leitura ganhe um ritmo, né? Que a gente não pare também com a leitura, porque depois a gente vai ficar preguiçoso, sem querer ler, né? Muito tempo em casa. Junto com a sugestão de leitura, eu também mando um roteiro, né? É muito importante vocês lerem esse roteiro, ver o que é que vocês podem adaptar para que essa leitura fique bacana, vocês compreendam o que estão lendo. O importante não é somente ler, mas é ler e compreender o que é que vocês estão lendo. E esse roteiro, né, que sempre começa as minhas atividades, ele vai ser muito importante. E é bacana, leiam, vejam o que é que vocês podem fazer dele, o que é que vocês podem adaptar para a realidade de vocês. Tá certo? E vai ser muito importante a gente retornar, né, depois quando tudo isso passar, a gente retornar para a escola e retornar sem essa preguiça que acabou sendo construída aí nesse período, tá bom? Então nesse formulário da semana passada a gente trabalhou com um conto, já vou dar aqui umas respostas para vocês, né? Um conto da Clarice Lispector chamado Felicidade Clandestina. Então olha só, nesse formulário, né, a primeira coisa é colocar o nome, a turma de vocês, o turno. Isso é importante porque eu estou mandando atividade para todas as turmas e todos os turnos, tá bom? Então isso vai me ajudar muito a selecionar o material que vocês vão me devolvendo, tá certo? Na segunda questão fala quem escreveu este livro, né? O nome do autor ou da autora. Ora, eu acabei de falar para vocês o nome da autora deste trabalho específico é Clarice Lispector, né? Mais na frente diz quem ilustrou esse livro. Mais uma vez, este trabalho específico não tem ilustrações. Possa ser que em outras edições deste mesmo livro algum autor aí, alguma editora resolveu colocar ilustrações no meio, mas não foi o caso deste trabalho específico, certo? Então, quem colocou aí que não tem ilustração, está show de bola, né? Ilustração nada mais é do que um complemento visual, né? Seja através de um desenho, através de alguma obra de arte que complemente, né? Que complemente visualmente aquele texto, tá bom? Terceira questão diz, qual foi a edição, qual foi a editora, qual foi o ano e qual foi a edição deste livro. Turminha, olha só, deixa eu pegar aqui um livro para explicar para vocês. Deixa eu pegar esse aqui do Cortella. Geralmente, na capa do livro, tá? Eu não vou mostrar o Felicidade Clandestina porque eu não tenho impresso, né? Mas geralmente na capa do livro ele vai mostrar o nome do autor, né? Nesse caso aqui, Mário Sérgio Cortella, vai mostrar o título do livro e vai mostrar também a editora, nesse caso aqui a editora Planeta. A maioria dos livros vai trazer na capa também a edição, o número de edição. O que é isso? É quantas vezes esse livro foi editado, né? Então, esse livro foi editado 8 vezes. Quando é a primeira edição, eles não colocam, né? Então fica sem essa questão aqui. Aí você já sabe que é a primeira edição. Mas geralmente a partir da segunda edição eles colocam. Nesse caso aqui, oitava edição. Oitava edição, se não tem nenhum complemento, é porque eles não mexeram. O miolo tá do mesmo jeito, provavelmente eles só mudaram a capa, né? Mas dentro tá a mesma coisa. Quando não é assim, eles colocam oitava edição revisada, oitava edição complementada, certo? Geralmente, não é sempre. Mas para você ter certeza dessas informações, é só ir na ficha catalográfica. Geralmente é uma das primeiras páginas, né? Fica nesse retângulo aqui. E aqui você vai encontrar todas as informações do livro, né? O nome do autor, o nome do livro, a cidade que ele foi editado, ou pelo menos a cidade da editora, né, onde esse livro foi feito, a editora e o ano. No caso do livro da Clarice Lispector, que é o livro que a gente está trabalhando, Felicidade Clandestina, ele foi, essa
essa edição que a gente tá, ela foi feita pela Rocco, pela editora Rocco, em 1998. A editora ela não deixa claro qual é, né, que edição é essa que ela tá nos mostrando. Mas pra gente isso não importa tanto agora, né? O mais importante é a gente saber qual foi a editora e saber qual foi o ano que aquele livro foi lançado, né, por essa editora, certo? Por que eu digo por essa editora? Porque muitas vezes outras editoras podem comprar os direitos autorais daquele livro e lançar. Então vai ser editora diferente, ela vai mudar a capa, pode mudar, modificar alguma coisa do miolo, né, que é o que aconteceu, por exemplo, com esse livro aqui da Alta de Souza. Nessa daqui eu acho que é a 8ª edição também, e já mudou a capa dentro, cada edição as pessoas vão colocando poesias novas que foram achadas, né, em outras, em jornais, em revistas, ou que a Alta escreveu para alguém e de repente foi colocado nesse texto, foi colocado um novo prefácio, enfim. E esse daqui foi feito pela editora da UFRN, né, e tem várias editoras que já adquiriu, né, os direitos autorais do livro de Alta de Souza e foi lançando. Por isso que eu digo que a editora é muito importante. Coisas que tem nesse livro aqui, que foi feita pela editora da UFRN, você pode não encontrar em livros de outras editoras, certo? Então vamos para frente, porque a gente está falando de Clarice Lispector, não é de Alta de Souza, senão eu vou me empolgar aqui com ela. Então fala, né, qual foi a editora, qual foi o ano e qual é a edição deste livro. A gente já sabe que foi pela editora Rocco, sabe que foi 1998. Geralmente, quando eu mando o livro para vocês, eu tenho cuidado também de mandar essas informações, certo? Mais embaixo, a 4ª pergunta diz assim: qual o estilo de texto? Esse daqui é muito bacana. Eu não quis enrolar muito, não quis mexer muito com como é que se diz, com as explicações, o que é, o que não é, mas eu coloquei aqui algumas questões, né, quatro situações para vocês escolherem. A primeira foi poesia. Será que esse trabalho da Clarice Lispector é poesia? Turminha, muito simples. Poesia, ela não é sequenciada. Ela não é um texto de linha sequenciada, certo? Então é um texto que geralmente as frases elas são curtas. Tem frase que é simplesmente uma única palavra, né? Então raramente você vai ver uma frase de uma poesia que pegue mais de uma linha. Pode acontecer? Claro que pode. Às vezes tem palavras que são grandes e não cabe, né? Não coube ali naquela linha, vai para a linha de baixo. Mas isso são casos à parte. Geralmente as frases são curtas, são sequenciadas, não necessariamente são pequenas. Alta de Souza, por exemplo, tem poemas gigantescos, né? Mas poesia geralmente ela tem essa quebra nas frases, tá bom? Se não, se for um texto, ele pode ser até um texto poético, mas não necessariamente uma poesia. Segunda questão que coloca aqui é o romance. Olha só, turminha, para ser um romance ele precisaria, não necessariamente ter mais personagens, mas precisaria estar bem mais desenvolvido. A gente tem aí uma questão do começo, meio e fim, que pega o romance, assim como vai pegar o conto, que é o próximo ponto aqui, que é a resposta correta desse trabalho da Clarice, né? Mas aí o conto e o romance, né? Primeiro que o romance ele é bem maior que o conto, né? Esse específico aqui, o Felicidade Clandestina, ele só tem 2 páginas. Geralmente um conto ele pode ter aí de 1 até 40 páginas, 40 e alguma coisa, né, para ser um conto, né? Depois disso aí já passa a ser um romance porque vai ter mais conflitos. Geralmente não é o único conflito que tem no romance, né? Um romance acaba tendo vários conflitos, várias personagens, às vezes até tem mais de uma personagem principal. Você tem aquela personagem central, mas tem outras personagens que se destacam tanto quanto a central, né? Isso é o romance. Aí romance tem várias categorias que eu não vou entrar nisso. E o conto, né? A gente chega na resposta correta do nosso trabalho, que é o conto. A Clarice Lispector escreveu um conto. Esse conto, assim como o romance, ele vai ter começo, meio e fim, mas o desenvolvimento do conflito ele não é tão extenso, ele não vai puxar outros conflitos, como no caso
do romance, certo? Então geralmente um texto menor, tem menos personagens, né? E consequentemente vai ter menos conflitos também, mas vai ter começo, meio e fim. É o que a gente encontra nesse texto, Felicidade Clandestina. Depois leiam novamente e vocês vão perceber, né, essa sequência aí de começo, meio e fim que dá no conto da Clarice Lispector. E o último ponto seria o gibi. Né? Ora, para ser um gibi, eu acho que todos vocês já conhecem, principalmente pelos gibis da Turma da Mônica, né? Que a gente sabe que vai ter lá os balões de falas, vai ter os quadradinhos, né? Os textos são bem mais divididos e geralmente a gente encontra personagens muito bem definidos e encontra os personagens desenhados, né? Eu, pelo menos, nunca vi um gibi que não tenha desenho, porque a ideia do gibi é como se fosse um filme, né? Mas sem o movimento, né? Tá lá o filme com as cenas rolando, os balões com as falas de cada um, né? Então, esse seria o gibi, certo? Então, a resposta para a questão 4 é conto. Clarice Lispector escreveu, neste caso aqui, ela escreveu um conto. E o livro Felicidade Clandestina, que também é o nome desse conto, ele traz vários contos da própria Clarice, né? Eu tô nesse trabalho, a gente está respeitando muito a questão dos direitos autorais, né? Da ética ao escritor, da ética dentro do meio, né? Da escrita e da elaboração de textos e tudo mais. Então eu não vou mais mandar para vocês livros inteiros, né? A não ser que sejam livros de mais de 70 anos, que aí os direitos autorais já são liberados, mas livros antes disso eu não posso fazer porque não estariam liberados. Como, por exemplo, algum aluno aí sugeriu Romeu e Julieta, por exemplo. Esse sim, pode ser completo, mas os de Clarice ainda não, tá bom? Essa história tem personagens? Sim, essa história tem personagens, sim. Tem pelo menos dois, não, três, quatro. Tem pelo menos quatro que são mais destaques ali. Que é, no caso, a personagem principal, que é a narradora, a menina que cria todo o conflito com a narradora, a mãe da menina que aparece e tem um destaque, né? Apesar dela falar do pai, que tem a livraria, mas o pai não aparece em nenhum momento. Mas a mãe da menina aparece e a mãe a mãe da narradora também, né, tem um destaque. As amigas ela cita ali, mas as amigas não aparecem, né? Então tem pelo menos quatro personagens que são destacados pela narradora. Qual o nome da personagem principal, caso tenha? Bom, a gente sabe que tem a personagem principal, mas em nenhum momento ela deixa claro o nome dessa personagem. Na verdade, neste conto específico, ela não deixa claro o nome de ninguém, né? Nem das amigas que ela falou, nem dessa, né? Que ela já abre o conto falando mal dessa criatura, ou pelo menos falando, né, dentro de uma visão preconceituosa que ela estava tendo em relação à figura, né, daquela menina. Mas em nenhum momento ela cita o nome nem dela enquanto narradora, nem das outras pessoas, certo? Então a gente pode colocar aqui que não tem um nome, ou o nome não foi explicitado, né? Não nos foi dito o nome da personagem. 3. Cite três características da personagem principal, né? Caso tenha personagem principal, cite caso não tenha personagem principal, cite três características. Por exemplo, se é engraçada, se fala muito e tal. E a gente sabe que sim, que tem a personagem principal e ela até nos dá algumas características dela. Por exemplo, característica de gostar muito de ler. Essa é uma característica forte da personagem principal. Outra característica, lembra quando ela está se comparando lá com a menina que tem muitos livros, né, mas que não lê nenhum, que ela diz, aquela menina ela é mais cheia, mas ela até usa o termo gorda, né, e eu sou mais magra, mais, como ela fala uma palavrinha, mais, enfim, eu não lembro da palavrinha, mas ela diz, né, que ela é mais magra e tal. Então ela já traz essas características, né? Então se a gente lê o texto, a gente vai encontrar algumas características, vai ver que ela vive mais no mundo da lua, né? Gosta de fantasiar muito as coisas. Enfim, então dá pra gente encontrar pelo menos essas três características da personagem principal no texto.
Cite 3 frases do livro que você gostou muito. Isso aqui é uma questão bem pessoal, né? Cada um vai encontrar suas respostas. Eu gostaria só de ler uma aqui que eu achei muito, uma não, algumas que eu achei muito bacana, que foram vocês que me responderam. Deixa eu ver aqui onde é que elas estão. Eu estou aqui com o trabalho de vocês, tá? Ele não está impresso, mas eu estou aqui visualizando as respostas de vocês aqui. Cite 3 frases, né? Então eu vou citar algumas aqui. Vou citar só uma, na verdade, porque senão vai ficar muito longo, né, o trabalho. E olha só, essa daqui disse assim: meu peito estava quente, meu coração pensativo. A felicidade sempre iria ser clandestina, valia mais do que me dar o livro. Esse aqui é um trecho que ela está falando quando ela pegou lá o livro e ela acaba tendo esse repente de que não, eu não vou ler o livro agora, vou deixar ali no canto, daqui a pouco eu olho para ele e me assusto como se eu quisesse, como se eu tivesse visto aquele livro pela primeira vez, né? Então isso é muito bacana, uma frase muito forte desse livro, né? E tem outras tantas frases, né? Ela diz aqui, comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Ela está falando da menina lá, lembra que não queria, disse que tinha um livro, que iria emprestar para outra, mas na verdade ela não queria fazer isso, ela queria mesmo era ser malvada com ela. Certo? Então vamos para a próxima. Isso aqui é bem pessoal, né? Cada um vai escolhendo as frases que mais lhe toca. Muitas frases bacanas que vocês me mandaram. A questão número 9 diz assim: em que local essa história se passa? Veja bem, no texto ela deixa bem claro que essa história se passa no Recife, onde elas moram, né? Poderia ser que ela não falasse de Recife, mas ela poderia dar alguma pista, como por exemplo, moro numa casa de praia, moro no sertão, moro num local muito distante do centro, né? Ou moro, sei lá, numa casa da árvore. Enfim, ela poderia dar alguma pista nesse sentido, mas aqui nesse texto específico ela deixa bem claro que mora no Recife. Por quê? Porque a menina lá, cujo pai tem uma livraria, sempre que vai para os aniversários, ao invés de ela levar presentes como livros, por exemplo, ela acaba levando um cartão postal da livraria do pai. E o que é que tem nesse cartão postal? Uma foto de Recife. E ela ainda diz assim, a foto de Recife, onde a gente mora, né? Então, ela deixa bem claro essa situação. Lá na questão 10 diz assim: faça um resumo da história que você acabou de ler. Também cada um vai fazer um resumo muito próprio, né? Mas a história é basicamente essa: uma menina que gosta muito de ler e que conhece uma outra na escola, né? E essa outra menina cujo pai tem uma livraria, mas ela não aproveita os livros que o pai talvez até nunca tenha lido nenhum único, né? Então o que é que ela faz? Ela tenta se aproximar dessa menina para conseguir ler os livros, até que ela descobre que essa menina tem um livro chamado Reinações de Narizinho, né, do Monteiro Lobato, e ela fica enlouquecida querendo esse livro, porque é um livro grande, é um livro grosso, né? Como ela fala, é um livro para se viver com ele, né? Então ali a menina diz: eu vou lhe emprestar sim, passe na minha casa amanhã que eu lhe dou. Aí ela vai, quando chega ela diz: olha, já emprestei esse livro para outra menina que acabou de sair, vem amanhã. No outro dia ela vai: olha, a menina acabou de sair aqui, você não veio antes, tal. E ela fica enrolando nessa situação até que a mãe da menina aparece, vai ver o que é que está acontecendo. Como assim? Essa menina está vindo aqui todo dia, o que é que está acontecendo? E ela descobre, e a mãe então a obriga a emprestar o livro, já que ela não está lendo, né, para outra menina, e ainda diz assim: traga quando quiser, né? Ou seja, passe o tempo que você quiser. E ela sai dessa casa maravilhada com esse livro, né? Diz que vai deixar o livro assim em algum canto, vai meio que se esquecer desse livro, aí vai olhar para ele: oh meu Deus, que livro é esse? Deixa eu ver. Aí vai lá pegar o livro para ler como se tivesse visto pela primeira vez, né? Ela chama isso de felicidade clandestina, né? Uma felicidade que está ali, mas não está ao mesmo tempo, e ela não quer perder aquele momento, aquela
maravilha, né? Aquele ponto maravilhoso. Então o resumo é basicamente isso, mas deem uma lida no texto, só são 2 páginas, é um texto curto, vale muito a pena ler. Eu nunca falo, nunca digo que um texto curto ou um texto longo é melhor não, depende muito do texto que ele toca. Né? Esse especificamente só tem 2 páginas, mas se tivesse 30, ele iria lhe tocar também, bem diferente do que toca os outros. Tá bom? E a última questão é: deixe um recado, né, para o autor, a autora do livro, né, que vamos tentar entrar em contato com ela. Olha, infelizmente, a Clarice Lispector não está mais entre nós, pelo menos não no corpo físico, mas se ela tivesse, a gente mandaria sim esses recadinhos que vocês mandaram aqui, muito bacana, alguns dizendo que gostou muito do livro, outros dizendo que já leu outras obras dela, isso é muito massa, né, outros falando aqui que conheceu a obra dela por causa da avó, olha só que bacana, né? Então, muito bacana, outros falando que se identificaram com a leitura. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado não só do vídeo, mas de toda essa explicação. É bacana a gente compreender que não importa só ler. Quer dizer, o ler também é importante porque você desenvolve várias questões, mas é importante compreender. Por isso que eu estou sempre mandando esse questionário. E vocês vão perceber que são sempre as mesmas perguntas. Os textos são diferentes, mas as perguntas são as mesmas. Por quê? Que é para vocês, para compreender o que é que a gente está lendo. Eu preciso saber o título do livro que eu estou lendo, eu preciso saber o nome do autor, preciso saber em que ano aquele livro foi escrito, né? Preciso entender qual é aquela história, se tem personagem, se não tem, se é um conto, se é uma crônica, um romance. Né? Preciso saber onde é que está se passando aquela história, e principalmente eu preciso aprender a resumir essa história para contar para alguém. Vocês podem contar para mim, podem contar para outras pessoas, né? Mas é bacana a gente saber o que é que a gente está lendo, tá? Seja um texto curto, seja um texto longo. Por isso o questionário é sempre o mesmo, mas as leituras são diferentes, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é bacana, é massa a gente saber o que é que está se passando aí no mundo da escrita, no mundo literário, tá bom? Então, cheirão, já eu estou mandando para vocês um outro material para vocês lerem esse final de semana e passarem aí mais 15 dias, certo? Para organizar aí todas as ideias, responder o questionário, mas principalmente compreender o que vocês estão lendo. Tá bom? Então quem já leu, lê novamente, leia o roteiro que eu coloquei lá no começo do formulário, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato comigo, né? A Suelen tem meu contato, os coordenadores da escola tem meu contato, e os grupos que eu estou, tá lá também meu contato, vocês podem pegar e entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, para sugerir outras leituras, tá bom? Tenho recebido bastante sugestões de leituras, sempre que eu posso eu estou fazendo isso, mas eu estou pegando em PDF, né, pela internet, por causa da situação da pandemia que a gente se encontra, então não é tão fácil assim, né? E agora eu também estou de olho nessas questões dos direitos autorais, então não posso mandar nem todos os livros completos, tá bom? Mas eu espero que vocês estejam gostando aí desse trabalho, eu estou adorando, então ó, um cheirão para vocês e até a próxima semana, daqui a 15 dias, na verdade, tá bom? Cheirão, tchau, tchau!